Oi, Petra, Oi, Pro. tudo bem? Tudo? Senhorita já foi lá fazer atividade 2? Acho que não, hein? Fazer atividade 2 e depois dessa aula de hoje fazer atividade 3, tá? Tá, Precisa fechar suas notinhas lá. tá bom. Oi, Sora. Tudo bom? Oi, tudo bem, Caio? Tudo. Oi, mocinha, Valéria, Oi, Sora. tudo bem? Sim. Oi, Felipe. Ih, o Felipe não quer falar. Tá com sono ainda. Né? Oi, Gu, Oi, Sora. tudo bem? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Vai abrindo a apostila de vocês na página 21, que hoje nós vamos ter duas aulas, né? Para compensar da semana passada. Amiga, pega minha apostila de matemática, por favor. Esperar até o pessoal entrar que a gente já começa. Nossa, já começa assim. Pessoal, quem ainda não fez a atividade da semana 2 tem que correr lá para fazer, tá? E depois que terminar as aulas de hoje, a semana 3, tá? Não esqueçam, quem ainda não fez, ir lá fazer. Você nem explicou pra ela por que eu não atendi. Deixa eu fechar os áudios. Pronto. Oi, Julinha. Maria Clara, Edmar, Caio, estão tudo com vergonha, fecharam as câmeras. Oi, Felipe, tudo bem? Vamos lá, então, começar? Bom, pessoal, como eu falei, semana passada a gente não teve a aula e aí acumulou a matéria de hoje, né? Então, hoje eu vou explicar os dois módulos que eu tinha que... as duas aulas que eu teria que ter dado para vocês essa semana, tá? Então, a gente vai fazer seguidão, ver se até meio de e-mail a gente termina, tudo bem? Para poder depois vocês fazerem a atividade 3, tá? E as tarefas que têm que ser feitas, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês e qualquer dúvida eu vou parando, perguntando, é só me perguntar, tá bom? Ô, Sora, Oi. até que horas mais ou menos vai a aula? A aula? Ah, vai terminar acho que meio-dia e pouquinho já termina. Deixa eu só fechar isso aqui. Aí, pronto. Agora
Agora, vocês conseguem visualizar aqui, não? Já. O quê? Professora, A tela. Espera aí. tela. Ah, você tá compartilhando? Aqui não tá aparecendo É. mais. Tá compartilhando tela. Não, vou Pra mim não partilhar tá agora, aparecendo espera aí. também. E agora? Conseguem? Começou. Agora foi. Começou? Agora foi. Ótimo. Sim. Então, agora fechem os fones de vocês para não atrapalhar, tá? E aí, a gente vai continuar aqui. Deixa eu fechar. Ó, então, vamos lá. Operações com os números racionais agora, tá? Nós vamos ver adição e subtração de números racionais. Antes, a gente viu o quê? Os números naturais inteiros. Oxi. Sumiu? Oxi. Professora, do nada. Branco. Sumiu. Peraí, deixa eu tentar abrir de novo. Oxi. Ai, que doideira. Que Qual é a doideira. página? 21. A página é 21. Que doido. Vamos lá. Vou tentar de novo. Vou ter que abrir, vou ter que traçar ela de novo aqui. Vocês estão vendo a página, pessoal? Sim, Consegue Sora. visualizar? Eu consigo, Tá. Sora. Tá, beleza. Então vamos Só lá. aumentar um pouquinho. Sim? Melhorou? É que se Sim. aumentar mais, ela vai para a lateral. Vamos lá. Nós vamos começar aqui com as suas experiências. Ó, a escassez de água é um problema mundial. Estamos vivendo uma constante ameaça de que um dia esse nosso bem vital venha a faltar em nossos lares. Hoje, mais de um bilhão de pessoas no mundo vivem sem água. Então, nós devemos fazer a nossa parte, economizando e consumindo com consciência. Aqui, nós temos um infográfico que está mostrando a quantidade de água que cada país consome, tá? Então, vamos lá, ó. Quanto se gasta de água por dia? O ideal seria que fosse 50 litros por dia, tá? Mas, vamos ver aqui, ó. Os canadenses, eles usam até 600 litros por dia. Os norte-americanos, eles usam 350 litros por dia. Os japoneses, mais 350. Os europeus, 200. Os brasileiros, 187. E os africanos é o que consomem abaixo da média. Eles são os caras que mais têm consciência sobre isso. Então, a média da OMS seria o ideal 50 litros por dia, tá? Agora aqui, eles estão fazendo uma simulação de economia. Então, ó, vamos ver uma pessoa que mora num apartamento, apenas uma pessoa. Se ela lavar as mãos 4 vezes ao dia, ela vai gastar 3 litros e 200 ml. Se ela beber água o suficiente, ela vai beber no máximo 2 litros, aí que é o ideal, seria para a gente tomar durante o dia. Se ela escovar 3 vezes o dente por dia, ela usaria 2 litros e 400 ml. Se tomar uma vez banho por dia, ela iria gastar 24 litros durante 8 minutos de banho. E se ela for ao banheiro 3 vezes ao dia e der descarga, gastaria 18. Totalizando aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha. Totalizando 49,6 litros, ou seja, 49,6 600 ml, tudo bem? Isso seria o ideal se uma pessoa fizesse a economia. No exercício, ele está dizendo assim para nós. Ele está dizendo que se utilizasse a média ideal de consumo diário de água, por quantos dias daria o volume diário de água que um canadense consome? Então, vamos olhar aqui no nosso infográfico. Um canadense, ele gasta 600 litros por dia. Só que o ideal seria quanto?
50, não é? Que aqui está falando, ó, a média da Organização Mundial da Saúde seria 50. Então, se eu pegar esses 600 e dividir por 50, olha aqui, 12 dias. Ele está gastando em um dia o que ele poderia usar em 12 dias. Então, a quantidade de água daria para 12 dias. Então, eles Mas estão é só um gastando... canadense? Sim, uma pessoa só. Uma pessoa só gasta 600 litros por dia. Ele tá gastando o que ele poderia gastar em 12 dias. Tá vendo como eles não usam água com consciência? O único aqui no infográfico que tá usando com consciência, ó, é o africano. Ele tá gastando 20 litros por dia e o ideal seria 50. Ele tá gastando abaixo da média, tá? Então, aqui, os canadenses não têm consciência nenhuma sobre a água, sobre economizar água. Agora, vamos ver a questão 2. Considerando a média de água gasta por uma pessoa em um apartamento, qual será o consumo diário dessa pessoa se ela realizasse todas as atividades e tomasse banho 2 vezes por dia? Olha aqui, pessoal. Um banho por dia seria 24 litros, ok? Então, aqui está dizendo assim, ó, o consumo diário dessa pessoa se realizasse todas as atividades. Então, olha aqui no nosso infográfico, todas as atividades, ela iria gastar 49,6, não é isso que está falando aqui? Só que aqui ele tá tomando 2 banhos, então eu vou ter que somar um banho a mais. Então, eu vou pegar os 49,6... os 49,6 e somar mais 24, que é o banho extra aqui, ó, 2 banhos que ele tá tomando por dia. Aí ele iria gastar aqui, ó, 73,6 litros, certo? Só que aí a pergunta é, essa quantidade de água excederia o ideal em quantos litros? Pessoal, o ideal que eu falei no começo, quanto que era? 50? Quanto que era o ideal? 50 litros. 50 litros. Então, eu vou pegar esse 73,6 e tirar os 50 para ver quanto que eu estou excedendo. Então, ele está excedendo aí, ó, 23,6 litros. Por quê? Porque ele está tomando aquele banho extra lá. E o banho extra é 24 litros, né? Então, O do banho. Então, ó, o certo seria tomar um banho só por dia aqui para economizar, né? E, gente, eu não economizo. Eu tomo uns 2 ou 3, tá? Eu não uso consciente. Eu tomo um banho só por dia e o meu banho dura 5 minutos. Olha, Flora, o quando eu meu, vou lavar cabelo, o meu eu demoro quase o meu uma hora. banho não é demorado, mas eu tomo no calor, eu tomo no calor. umas 3 vezes por dia. Agora, no frio, eu tomo só 2, de manhã e à tarde. No frio eu só tomo Doutora, porque se eu Oi. tomar banho, sai do Quando banho. quando eu lavo meu cabelo, eu demoro quase uma hora. Valéria, olha ali, 8 minutos, gasta 24. Agora, você imagine ficar 60 minutos lá de baixo. Quanto a senhora está gastando? Eu tô a senhora está gastando mais que eu, que tomo 3, hein? Porque meu banho é de 10 minutos, é meia hora, Doutora. 3 banhos. Oi, Doutora, oi. um amigo meu, ele mora em Manaus, né? Aí, Ah. tem uma vez que a mãe dele fez ele tomar 4 banhos. É, porque lá é muito calor, né? Manaus é muito quente, muito, muito, muito quente. Então, vamos lá, pessoal, voltando no exercício. Ele gastou 76, o ideal seria 50, então ele está gastando 23,600 a mais. Ele excedeu em 23 litros e 600 ml. Tudo bem esse aqui? Agora, vamos lá, ó. Considerando uma família de 4 pessoas morando em um apartamento. Qual seria o consumo diário? Então, agora ele quer saber, ó, o consumo diário e ele quer saber o quê? O consumo mensal. Então, eu tenho que fazer 2 contas aqui. Vamos pensar, uma semana, uma pessoa morando no apartamento, ela gasta 49,600, não é isso que está dizendo lá no infográfico? Se ela economizasse? Só que aqui nós temos 4 pessoas morando no apartamento. Então, eu vou ter que pegar o 49,6 e multiplicar por 4, que vai dar quanto? Vai dar 198,4 litros por dia.
Só que aqui ele não quer saber só o consumo diário, ele quer saber o consumo mensal também. No mês nós temos quantos dias? 30, não é? Então eu vou pegar os 198,4 litros, que é o diário, e multiplicar por 30. Quando eu multiplico 198,4 vezes 30, eu vou obter 5.952 litros mensais. Então, o consumo diário seria de 198,4 litros e o consumo mensal seria de 5.952 litros, que eu multipliquei aí por 30. Ok? Entendido esse aqui? Então, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Exploração e descoberta. Você já conhece a adição com os números inteiros, né? Por exemplo, nós tínhamos lá 3 mais 5 era 8. Agora, nós vamos começar com os números racionais. Os números racionais são quais? Os decimais e os fracionários, ok? Então, agora a gente vai aprender a fazer a adição aí dos números decimais e dos fracionários. Então, vamos ver esse aqui, ó. Roberto foi viajar para a Suíça. No dia da sua volta ao Brasil, a temperatura mínima na capital daquele país era 7,5 graus negativo e a máxima 2,8 graus negativo. Qual foi a variação da temperatura nesse dia? Então, ó, nós devemos efetuar. Primeiro, a gente pega a temperatura máxima e tira a temperatura mínima. Então, a máxima aqui, ó, era 2,8. Então, eu vou pegar o 2,8, tirar, ó, sinalzinho de menos, a segunda temperatura mínima, que é 7,5 negativo. Então, quando eu estou subtraindo as temperaturas, eu tenho que fazer a regrinha de sinal, ó, esse menos com esse menos vai transformá-lo em mais. Então, ficou 2,8 negativo mais 7,5. Para vocês entenderem melhor aqui, eu vou fazer como se fosse em dinheiro, ó. Eu tenho R$ 7,50, eu devo R$ 2,80. Eu vou lá e pago, continuo com R$ 4,70. Ou seja, a minha temperatura variou aqui em 4,7 graus. Ok? Tudo bem? Entendido aqui? Só falei em dinheiro para vocês entenderem melhor o número com vírgula, tá bom? Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente entende o que é a vírgula aqui. Logo, a variação da temperatura foi 4,7 graus Celsius. Beleza? Tudo bem isso aqui? Agora, vamos ver a fração. Olha aqui o que acontece com a fração. Luísa está com algumas dívidas para pagar. Ela gastou. Se ela gastou, fração negativa. Do seu salário com água e luz, 1/6. 1/3 com aluguel e 2/10 com o supermercado. Aqui está perguntando quanto ela tem comprometido com dívida. Se está comprometido, isso significa o quê? Significa que ela está devendo, tá? Se ela está devendo, a minha fração vai dar negativa. Então, vamos lá? Como que eu vou fazer? Eu vou somar o que ela está devendo. Então, eu vou somar 1/6 negativo, mais 1/3 negativo, mais 2/10 negativo. Eu estou somando. Então, o primeiro passo, aqui do ladinho, ó, elimina os parênteses. Então, tirando do parênteses, faz regrinha de sinal, ó, mais com menos, mais com menos. Então, ficou menos 1/6, menos 1/3, menos 2/10, que é igual. Bom, aqui, lembre-se que quando eu tenho denominadores diferentes, ó, o que eu tenho que fazer aqui? O bendito MMC. Alguém lembra como que faz um MMC? Alguém sabe me dizer? Vocês lembram o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Vocês sabem fazer ou eu preciso fazer? A gente sabe, né? Ah, então tá bom. Então vamos lá, ó. De 6, de 3 e de 10 vai ser 30, ok? Então, como que eu resolvo o MMC? Multiplica pelo de baixo. Não, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, não é? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer junto com vocês. Pego lá, ó, 30. 30 dividido por 30, ó, 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 1 negativo, ó, deu 5 negativo aqui.
Agora o próximo. 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes menos 1, ó, menos 10, aqui em cima. O próximo, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Observem aqui, ó, devo 6, devo 10, devo 5 e estou devendo 21. Portanto, a fração é negativa. Mas como que eu cheguei nessa fração 7/10? Eu simplesmente simplifiquei essa fração por 3, ó. Peguei, dividi em cima e embaixo por 3. Olha lá, 21 dividido por 3 deu 7 e 30 dividido por 3 deu 10. Como a fração é negativa, ela permaneceu negativa aqui no final. Então, depois que a gente elimina os parentes, nós transformamos a fração em mesmo denominador pelo MMC e daí nós encontramos o resultado final dela, que é o passo a passo aqui. Logo, a Luísa tem 7/10 do seu salário comprometido com as dívidas. Pessoal, quem que ainda não entendeu aqui esse exercício? Alguém? É só fazer o MMC. Lembrar como é que se faz o MMC e aí a gente resolve de boa. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou explicar alguns dos demonstre os seus conhecimentos e aí eu vou deixar alguns para vocês treinarem. Vamos começar aqui pelo primeiro, ó. Calcule as expressões. Aí nós temos as expressões de decimal. Vamos lá. Decimal. Quando a gente vai somar ou subtrair um número decimal, a gente tem que lembrar que o número que tem vírgula tem que ficar embaixo do número que tem vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos pensar em dinheiro. Estou devendo R$ 4,90. Só tenho R$ 3,70 para pagar. O que acontece aqui? Tenho R$ 4,90. Vou lá e pago R$ 3,70. Eu vou continuar devendo R$ 1,20. Peguem aí do lado, ó, do caderno de vocês e façam 4,9 e tiro os R$ 3,70 que eu paguei, tá? Então, ó, 9 para 7. 7 para 9 falta 2. E 4 menos 3, 1. Então, deu 1,2. Só que 4,90 era maior do que 3,70. Então, eu sempre vou conservar o sinal do maior. Então, eu fiquei devendo R$ 1,20 aqui no caso. Tudo bem? Entendido esse aqui? Agora, aqui, pessoal, eu tenho que fazer o MMC. De quanto? De 6 e de 10. De 6 e de 10 vai dar 30. Então, vamos lá, ó. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 negativo, ó, deu 5 negativo. O próximo. 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 vezes 9 vai dar 27. Agora, observem aqui, ó. 27 menos 5 dá 22. Então, ficou 22 sobre 30. Aqui, dá para eu simplificar essa fração, ó, por 2. Então, eu simplifico embaixo e em cima por dividido por 2. Ó, 22 dividido por 2 dá 11 e 30 dividido por 2 vai dar 15. Portanto, meu resultado final, 11 sobre 15 avos. Tudo bem esse aqui? MMC de novo. Professora, agora, parece legal. Oi? Parece ser legal. MMC. Não é tão difícil. Não é difícil. Agora, esse aqui, ó, Parece primeira coisa, fácil, não legal. elimina, ó, vamos lá, elimina os parentes primeiro. Primeiro passo é eliminar os parentes, ó. 4/7 negativo. Aqui eu tenho que fazer a regrinha de sinal, menos com menos, mais. Então, vai ficar 1,6 positivo. Então, vamos lá. Eu devo aqui 4,7 e vou tirar o 1,6 que eu tenho para pagar. Tirando isso aqui, vai ficar 3,1. Só que como eu devia mais do que eu tinha para pagar, o meu resultado final, 3,1 negativo. Tudo bem aqui? Aqui é a mesma situação, ó. MMC de 5 e de 7 vai dar quanto? Vai dar 35. Só que primeiro eu tenho que tirar do parênteses. Então, ficou, ó, 2/5 negativo, que eu tirei do parênteses. Regrinha de sinal, mais com menos, menos. Então, ficou menos 3/7, ok? Aí, quando eu vou fazer aqui o MMC, ó, aí eu vou multiplicar por essas duas frações, ó, 35 dividido por 5
Dá 7. 7 vezes 2 negativo, 14 negativo. Próximo. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3 negativo vai dar 15 negativo. Aqui eu devo 15, eu devo 14, estou devendo 29 sobre 35. Esta fração aqui, ela já está na forma irredutível. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma tabuada em que eu tenho o 29 e o 35 ao mesmo tempo. Então, não dá para eu simplificá-la. Tudo bem? Na letra E, na F, eu vou deixar para vocês treinarem. A2. A2 eu tenho que A vale 5 dozeavos negativos, o B vale 1/10, que eu posso transformá-lo em fração, tá? Ó, 1/10 é 1 sobre 10, e o C, 3 meios. Então, eu deixei, ó, tudo na forma de fração. Por quê? Porque agora eu vou determinar o valor do A mais o B menos o C. Então, aqui, ó, eu peguei o valor... Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar uma cor mais leve. Vou pegar o azulzinho. Então, aqui, uma cor mais leve. Peguei aqui, ó, o valor do A mais... Peguei o valor do B, que é 1/10. E aqui eu estou tirando o valor do C, que é 3 meios. Tudo bem que eu fiz aqui? Peguei o valor do A, o valor do B e o valor do C, menos o valor do C, que é o que estava no meu enunciado. E agora sim, eu faço o MMC de 12, de 10 e de 2, que vai dar quanto? Vai dar 60, tá? Se deu o MMC, deu 60, eu vou pegar lá, ó, 60. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 5 negativo, 25 negativo. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1 positivo, ó, 6 positivo. 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 3 negativo dá 90 negativo. Aqui eu somo. Devo 90, devo 25, estou devendo 115. Vou lá e pago 6, continuo devendo 109, dividido por 60. Tudo bem esse aqui, pessoal? Dúvida? Não? Então, vamos lá. Na questão 3, está falando assim, ó, sejam x e y números racionais representados por... Então, o valor do x é isso tudo aqui, ó. E o meu valor do meu y é isso tudo aqui, ó. Então, o valor do x é essas duas frações e o valor do y essas duas frações. Tá mandando calcular o valor do x. Então, eu vou pegar essas duas frações aqui, ó. Pego as duas frações, tá? E somo elas. Então, ficou lá, ó. 6 quinzeavos negativo mais 11 décimos negativo. Primeira coisa, tiro do parênteses e faço regrinha de sinal, ó, mais com menos vai dar menos, ok? Então, vai ficar assim, ó, 6 sobre 15, tirando do parênteses, menos 11 sobre 10. Aí, eu vou fazer o MMC de 10 e de 15, que vai dar quanto? Vai dar 30, ó. Aí, eu vou fazer, ó, 30 dividido por 15 dá 2, 2 vezes 6 negativo, vai dar 12 negativo. De novo, próximo, 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 vezes 11 negativo vai dar 33 negativo aqui, ó. Então, ó, devo 33, devo 12, estou devendo 45. Então, ficou 45 sobre 30. Dá para eu simplificar essa fração aqui, ó, por 5, por 15, né? Por 15. Então, eu simplifico embaixo, em cima por 15, ó. 45 dividido por 15 dá 3 e 30 dividido por 15 vai dar 2. Agora, pessoal, eu cheguei que o x vale quanto? Ele vale 3 meios negativo, ok? Eu tenho que achar o que agora? Eu tenho que achar o valor do y. Vou pegar essas duas frações aqui. Tiro ela do parênteses, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 7 oitavos negativo. Aqui, ó, menos com mais vai dar menos. Então, vai ficar menos 3 décimos. Aí,
eu vou fazer o MMC de 8 e de 10, que vai ser quanto? Vai ser 40. Então, vai lá, ó, 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 7 negativo, 35. 7 negativo não, é 7 positivo aqui em cima, perdão. Então, ó, 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 7 positivo, 35 positivo. Agora, 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 negativo vai dar 12 negativo. Então, ficou 35 menos 12 dá 23. Então, ficou 23 sobre 40. Encontrei o valor do x, do y. Então, o valor do x é 3 meios negativo e o valor do y, 24 sobre 40. A partir da letra C, agora, ó, vocês vão somar o valor do x mais o y. Então, não precisa fazer a conta tudo de novo que vocês fizeram na A e na B. É só pegar o resultado final. Pego lá o valor do A, do x, ó, que vale 3 meios, mais o valor do y, que é 24 sobre 40. Vou somar os dois, ó. Aí é só eu tirar do parênteses, né? Tiro do parênteses, vai ficar quanto? Vai ficar menos 3 meios, mais com mais dá mais, então ficou mais 23 sobre 40. Aí é só eu fazer o MMC de 2 e de 40, vai dar 40. Aí vai lá. 40 dividido por 2 dá 20, 20 vezes 3 negativo, 60 negativo. 40 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 23, 23. Então, devo 60, pago 23, continuo devendo 37 sobre 40. Certo? Deixa eu pôr aqui. Então, fiquei com 37 sobre 40. Agora, na letra D, eu vou deixar para vocês fazerem. Pegue lá o valor do x e tira o valor do y agora, ó. Faz a regrinha do sinal, tira e depois faz o MMC, tá? Vamos lá, 4 também tá fácil, só para vocês analisarem. Na questão 5, determine o número x, y, z da figura, sabendo que a soma dos números situados em qualquer dos lados vai ser sempre 15. Então, vamos lá, vou achar o valor do x e vou deixar para vocês acharem do y e do z. Como é que eu faço isso? Ó, vou pegar esses 3 números aqui, ó, e ele tem que me dar um resultado final de 15 negativo. Então, vamos pensar lá. Eu devo 6,20 e eu devo 4,80. Somando isso aqui, ó, 0 vai 1, eu vou dever 11, ok? Então, eu estou devendo 11 já. Para eu dever 15, falta quanto aqui o x? Quem sabe me dizer? Quanto que vai dever aqui no 15 para dar 15 negativo, a soma dos 3? Alguém sabe me dizer? Pessoal. 4, né, Sora? Isso. Quem que falou? Melissa? Isso, Melissa. Vou dever 4. Ou eu posso fazer assim, ó. Pego lá, devo 15. Eu tiro os 6,20 e eu tiro os 4,80. Lembrando que quando eu tô fazendo subtração, eu tenho que fazer regra sinal, ó. Menos com menos vai dar mais. E menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Então, eu vou ter 11 positivo com 15 negativo, dá o meu final 4 negativo que tá faltando, tá? Agora, eu quero que vocês depois façam desse lado aqui, ó, do y. Então, vamos lá, ó. Eu vou dever 4,8. E aí, eu tô devendo 1,90. Somando isso aqui, eu vou ter 6,70, ok? 6,70. Para chegar em 15 negativo, falta quanto? Aí é só você pegar lá o 15 e tirar. Pego o 15 e tiro o que eu já tenho. Opa! Vírgula embaixo de vírgula. E vou tirar o que eu tenho aqui, ó. Então, eu tiro 7,70. Completo aqui com 0. Aí é só fazer essa continha que vocês vão chegar aí em 8,3 negativo, tá? Depois eu quero também que vocês encontrem o valor do z aí, tudo bem? Vou deixar para vocês treinarem.
Em 2014, foi realizada no Brasil a 20ª Copa do Mundo de Futebol. Aqui, descubra os 4 primeiros colocados do Mundial, efetuando os cálculos na tabela. Pessoal, é só usar as regrinhas aí, ó. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, ó, se eu tenho 3,50, eu ganho mais 50, eu vou ficar com 4. Aqui, ó, menos com menos dá mais, certo? Então, eu tenho 9 positivo, eu tiro 1, fica 8. 8 dividido por 8 é igual a 1 inteiro, porque 8 dividido por 8, ó, vai dar 1. Aqui é a mesma situação, ó. Somo meus meus numeradores. 12 mais 9 vai dar quanto? Vai dar 21. 21 dividido por 7 é igual a 3, que é meu resultado aqui. E aqui é só eu somar o que eu tenho de positivo e tirar o que eu tenho de negativo. Então, aqui eu tenho 9,45 mais 45 vai dar R$ 9,90. Quando eu tiro 7,90, me sobra 2. Poderia colocar na forma de decimal, assim, com 2 bolinhas aqui, R$2, tá? Mas como aqui nós estamos falando em classificação, ele deixou sem os 2 zeros aqui. Então, olhando aqui o meu resultado final, em primeiro lugar, com 1 ponto, ficou a Alemanha. Com 2 pontos, a Argentina. Com 3 pontos, a Holanda. E com 4 pontos, o Brasil, na 4ª colocação. Tudo bem? Entendido esse aqui? Aqui é para vocês representarem esses números numa reta numérica, tá? Isso aqui também vocês já sabem fazer, dá para fazer sozinho. Agora, a questão 8. A questão 8 está mandando preencher a nuvenzinha do tabuleiro, com os números racionais que tornam a igualdade verdadeira. Então, vamos lá. Eu tenho 1 mais quanto para eu ter 3/4? Pessoal, se aqui eu tenho uma adição, para eu descobrir o número que eu estou somando a ele para dar 3/4, basta eu fazer o inverso. Eu não estou somando 1 mais alguma coisa para dar 3/4, eu faço o inverso. O inverso da adição é a subtração. Então, aqui eu posso fazer, eu vou fazer aqui na parte de cima, ó. Vou pegar lá o 3/4. Opa! É horrível escrever com o mouse. 3/4 e vou tirar 1. Então, vou fazer a operação inversa aqui, ó. Tá? E eu vou tirar 1. Bom, aqui, como se existisse um invisível. Então, tem que fazer o MMC aqui. O MMC de 4 e de 1 é 4. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Olha lá, devo 4, pago 3, continuo devendo 1. Por isso que dentro da minha nuvenzinha vai dar 1/4 como resposta. Então, eu sempre faço a minha operação inversa, tá? Aqui eu vou deixar para vocês preencherem. A questão 9, vocês vão criar um problema envolvendo o quê? Operação ou subtração de números racionais, tá? Aí vocês vão elaborar e vocês mesmos vão responder, porque vocês não estão em sala de aula para trocar com o coleguinha. Então, aqui cada um resolve o seu. Vai ficar para... Oi? Tipo, quando a gente voltar para a escola, a gente pode, sei lá, fazer a mesma coisa, só que com um amigo dessa vez? Desculpa, não entendi. É tipo, essa atividade tem que fazer com um amigo. Quando a gente voltar na aula normal na escola, a gente pode fazer também? Pode, lógico que pode. Aqui, então, vai ficar a tarefa 18 aí para vocês resolverem, que era para ter feito durante a semana, né? Que não deu tempo da gente ter essa aula, por causa daquele problema de sexta-feira. Então, vamos lá. Multiplicação e divisão de números racionais, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro nós vimos a adição e a subtração, agora nós vamos ver a multiplicação e a divisão, tá? Então, aqui a gente começa com suas experiências. Como podemos representar a metade de 1/3? Ou seja, a metade de 1/3. Veja como é fácil. Aqui vocês vão pintar a fração correspondente a 1
terço. Vamos relembrar a coisinha lá do quinto Dora, ano. precisa fazer o outro círculo que tem do lado? Não, isso aqui vocês podem pintar o de vocês aí, ó. Vocês não têm um já? Então, vocês podem pintar aí. Isso aqui significa o quê? Vamos relembrar lá o quinto ano. Esse 1 aqui, ó, significa que é a parte pintada. E a parte de baixo é a parte dividida. Ou seja, eu pintei uma parte de 3 que estava dividida. Tudo bem? Entendido? Agora, subdivida a figura em partes iguais, de forma a obter a metade de um terço. Pessoal, vamos pensar numa pizza. Se eu peguei uma pizza e dividi ela Dora, em 3... pinta com lápis de cor ou pinta com lápis grafite? O que vocês quiserem. Com lápis de cor fica mais bonitinho, mas também se quiser com lápis de escrever, rachurar apenas, pode também, não tem problema. Basta que você entenda o que vocês estão fazendo aí. Então, vamos lá, ó. Aqui tá mandando subdividir as figuras em partes de forma a obter a metade de um terço. Olha, aqui em cima, ela estava dividida em 3 partes. Para eu pintar apenas a metade do que eu pintei aí, basta eu dividir ela pelo dobro, pelo tamanho do dobro. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui uma corzinha rosa. Não tem rosa? Tem. Aqui, ó. Então, eu vou continuar a minha divisão aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, continuei. Peguei essa aqui, ó, continuei. E peguei esse traço aqui, ó, e continuei. Dividi ele em 6 partes agora, essa minha pizza aqui. Ela estava em 3, eu dividi ela em 6. Quando eu dividi, ó, observem aqui, ó. Eu dividi essa parte que eu tinha pintado em 2 partes. Ou seja, agora eu só vou pintar uma parte dela aqui. Porque ela tinha 2 partes. Então, como que eu dividi ela pela metade? Traçando aqui e pintando apenas uma parte, ó. Então, aqui eu pintei a fração de 1/6. Ou seja, eu ocupei uma parte de 6 que eu tinha. Tudo Ora, bem? a gente vai até que página hoje? A gente vai até a página 30 e alguma coisa. É porque a gente não teve aula passada, então a gente vai ter que ter hoje, para poder pôr o conteúdo em dia, tá bom? Desculpa pelo transtorno de sexta-feira passada, mas é que foi problema no Zoom, porque eu testei em vários computadores, estava dando o mesmo erro, tá? Tudo bem. Então vamos lá, esquematizando nós temos... Eu peguei a fração 1,5 que multipliquei por 1/3 aqui, ó. Então, deu ó, 1 vezes 1 que deu 1 e 2 vezes 3 que deu 6. Ou seja, multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Na parte 2, tá falando assim, ó. Quantas frações de 1/8 cabem em um inteiro? Ou seja, um inteiro e 1/8. Quantas vezes 1/8 vai caber dentro de um inteiro? Aí nós vamos ter que dividir, ó. Dividindo o inteiro em quantidade expressa pelo denominador, ou seja, em 8 partes. Se eu tenho aqui o número 8, eu tenho que dividir a minha pizza em 8 pedaços. Mas quantos que eu vou consumir, ó? Apenas uma parte. Então, agora nós vamos pintar uma parte de 8. Então, aqui eu tenho a fração representada por 1/8. Pintei uma parte de 8 que eu tinha. Vocês podem pintar aí na de vocês, não precisa desenhar outra, tá? Então, pintem aí a de vocês. Nossa, eu pintei do errado, eu pintei de cima. Agora, vamos lá, ó. Quantas vezes a fração cabe dentro do inteiro? Eu não tenho 8 partes, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Opa! 7 e 8. Então, 1/8 cabe quantas vezes? Cabe 8 vezes dentro de um inteiro. Se eu pintar aqui no 1, vai ser 1/8. Se eu pintar no 2, vai ser 2. Se eu pintar no 3, vai ser 3. E assim sucessivamente. Qualquer casa dessa que eu escolher, vai dar sempre 1/8. Tá bom? Então, esquematizando, aí nós temos com 1 mais 1/8 que vai dar 8. Que é o inteiro, o todo. Já vimos que, multiplicando a divisão de números racionais lá no 6º ano, porém, nós efetuamos cálculo apenas com número positivo. Foi aquilo que eu falei. Antes a gente viu
os números inteiros. Agora nós estamos vendo os números com vírgulas e os números fracionários, ou seja, que são os números racionais. Então vamos analisar esse aqui, ó. Qual é o produto de 2/5 por 3/7? Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e multiplicar quem? Multiplicar os meus numeradores e os meus denominadores. Então 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Regrinha de sinal, menos com mais, menos. Então, aqui deu 6 sobre 35, o produto. Tudo bem? Entendido isso aqui? Só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador e fazer a regrinha de sinal. Lembre-se que a multiplicação de fração, nós multiplicamos o numerador e o denominador com denominador. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Agora, qual é o produto de 1,5 e 2,6 negativo? Aqui, pessoal, nós podemos fazer o quê? Nós podemos montar a continha, igual vocês estão acostumados, lá 1,5 vezes 1,5 vezes 2,6, resolver a continha, igual vocês estão acostumados. Ou a gente pode fazer por esse método aqui direto. Pega 1,5, multiplica por 2,6, dá 3,9. Porque na multiplicação, menos com menos dá mais, certo? Então, meu resultado final vai ser 3,9. Alguém lembra como é que faz a multiplicação? Quer dizer, alguém não lembra? Quer que eu explico? Vamos lá, ó. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 com 3, que foi 9. Aí eu coloco mais, o sinalzinho de mais aqui embaixo do zero, começo 2. 2 vezes 5 dá 10, que vai 1 aqui em cima. 2 vezes 1, 2, com 1 que foi 3. Aí eu somo, ó, 0 com 0 dá 0, 9 com 0 dá 9, 3 com 0 dá 3. Agora eu tenho uma casa, duas casas, depois da vírgula. Então, vou contar uma, duas casas e pôr a vírgula. Então, deu 3,9 ou 3,90. Tudo bem? Dúvidas? Como multiplicar aqui, contar as duas casas depois da vírgula? Porque eu tenho duas casas aqui depois da vírgula. Por isso que eu contei duas casas e coloco a vírgula aqui no final. Tudo bem? Uhum. Agora, na letra C, eu tenho 2,4 em decimal e estou multiplicando por uma fração. Então, o ideal seria que eu transformasse esse número decimal aqui em um número fracionário. Como que eu faço isso? Eu pego e faço, ó, vou fazer aqui. Vou transformá-lo. Tiro a vírgula, sobrou quanto? Sobrou 24, ok? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma, então vai ficar 24 décimos, só que ele é negativo. Olha aqui, ó, do ladinho, ó, transformei aqui, ó. O K é igual a 24 décimos negativo, que está multiplicando 3 décimos positivo aqui. Então, eu transformo ele em fração e multiplico por 3 décimos. Aí fica fácil, ó, 24 vezes 3 vai dar 72. E 10 vezes 10 vai dar 100. 72 dividido por 100, dá para a gente simplificar aqui. Por quanto? Dá para simplificar por 4, ó. 72 dividido por 4 dá 18 e 100 dividido por 4 dá 25. Quando eu pego 18 e divido por 25, vai dar 0,72 aqui no final, um decimal. Que é a mesma coisa se eu quisesse transformar o 3 décimos em decimal. Eu escreveria 0,3. E aí eu multiplicaria aqui normal, 2,4 vezes 0,3, menos com mais dá menos. Então, deu 0,72. Então, tanto faz eu fazer em forma de fração, quanto em forma de número decimal. Certo? Tudo bem esse aqui? Dúvidas? Não? Então, vamos para o próximo. Aqui eu quero saber qual é o quociente entre... O que é quociente? Quociente a gente está falando em divisão. Quociente na matemática é divisão. Então, eu vou pegar 4/5 negativo e dividir por 8/3 negativo. Aqui, pessoal, entra a propriedade da potenciação. Potenciação
potenciação não, perdão. Divisão de números fracionários. Então, ó, quando eu tenho dois números fracionários, olha aqui, dois números fracionários dividindo, eu vou ter que fazer o inverso da divisão, que é a multiplicação. Quando eu faço isso, eu vou conservar a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 4/5 negativo, olhem aqui, eu pego o 4/5 negativo e vou multiplicar. Observe que aqui era uma divisão e aqui passou a ser uma multiplicação, ó, um pontinho. E agora eu inverto essa segunda fração. Ela não era 8/3? Ela passa a ser 3/8. Aqui tem duas maneiras de se resolver. Pelo método do cancelamento ou pelo método tradicional que nós fizemos aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá, vamos fazer pelo método tradicional primeiro, ó. Quanto que é 4 vezes 3? Vai dar 12, certo? Menos com mais dá menos. Então, eu já sei que essa fração é negativa. 5 vezes 8 dá 40, olha. Só que deu 12 sobre 40. Dá para eu simplificar essa fração. Dá para simplificar por qual número? Por 4, ó. 12 dividido por 4 dá 3. E 40 dividido por 4 dá 4. Observe. Opa! 40 dividido por 4 dá 10, perdão. Vai dar 10. Então, ó, cheguei na fração 3/10 negativo. Mas como que eu faço pelo método do cancelamento? Pelo método do cancelamento, pessoal, basta eu pegar e ver se eu tenho números que são divisíveis por algum outro número. Por exemplo, nesse aqui, o 4 e o 8, ó, eles são múltiplos de 2. Então, dá para eu simplificar isso aqui por 2 ou por 8, porque 4 e 8 também é múltiplo de 4, não é? Então, vamos lá. Eu posso pegar, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. E 8 dividido por 4 aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 2. Então, sobrou o quê? Sobrou 1 vezes 3, que é 3, e 5 vezes 2, que é 10. Ou eu faço por esse método do cancelamento, ou eu faço pelo método do tradicional, que é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, e simplificar minha fração no final. Tudo bem? Pelo método aqui do cancelamento? Eu peguei o 4 e o 8, que está na tabuada do 4, que são múltiplos de 4, e dividi por 4. Ó, 4 dividido por 4 deu 1, 8 dividido por 4 deu 2. O 3 e o 5 não tem nenhuma tabuada, que eles estão juntos. Então, não dá para simplificar, certo? Então, a regra de cancelamento, ela é aplicada quando há um número no numerador divisíveis por outro do denominador. Quando isso acontece, nós podemos simplificar a fração, como no exemplo abaixo. Olha lá, eu tinha 2 vezes 2 dividido por 5. E aqui eu tinha 3 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Eu cancelei, ó, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2 aqui. O que que sobrou? Sobrou 3 em cima e 5 vezes 2, que deu 10 embaixo. Tudo bem? Dúvida aqui? Não? Então, vamos na letra E. Na letra E, pessoal, aqui, ó, qual o resultado da divisão? 10,5 por 8,75. Aqui, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar o 10,5 e dividir por 8,75. Ai, tá muito feia essa letra. Vamos lá. Pego 8,75 dentro da minha chave. Só que observem aqui, eu só tenho um número depois da vírgula, e aqui eu tenho 2. Quando isso acontece, ó, eu posso eliminar a minha vírgula, ó, eu elimino a minha vírgula aqui, elimino a minha vírgula aqui, e vou acrescentar um 0 aqui, ó. Aí, agora eu eliminei as minhas vírgulas. Agora dá para eu fazer minha divisão normal. Quando eu faço a minha divisão normal aqui, vai dar 1,2. Tudo bem? E aí, eu coloco a vírgula, porque eu sei que existia uma vírgula antes. Eu só eliminei para ficar mais fácil a minha divisão aqui. Tudo bem?
Ou eu posso fazer diretão, 10,5 dividido por 8,75. Lembrando que na divisão vale a regrinha de menos com menos dar mais, tá? Só que quando eu falo fazer direto, é fazer mentalmente, tá? Ou então faz pelo método da chave. Agora, olhem aqui, eu estou com uma fração dividido por fração. Quando isso acontece, eu estou fazendo uma divisão entre duas frações. Eu estou pegando lá o 2/7 e estou dividindo por 3/4. Então, 3/4 positivos, ó. 3/4 não, 3/14. Então, ó, o que eu vou fazer aqui quando eu tenho divisão de duas frações? Pessoal, quando eu tenho divisão de duas frações, eu vou conservar a minha primeira fração, que é 2/7 negativo, e vou fazer a multiplicação do inverso da segunda. Eu não tinha 3/14avos? Eu vou inverter essa fração, vai ficar 14/13avos. Aqui ele era divisão, ela passa agora a ser multiplicação, porque o inverso da divisão é a multiplicação. Só que para eu fazer a multiplicação, o que eu tenho que fazer? Inverter a minha segunda fração. Era 3/14, vai ficar 14/3. Tudo bem? E aí, observem aqui que dá para fazer pelo método do cancelamento. Eu tenho 7/14. 7/14 está na tabuada do 2. Então, dá para eu simplificar aqui por 7. Na tabuada do 2, não, na tabuada do 7. Então, aqui, ó, dá para eu simplificar por 7 e dá para eu simplificar aqui por 7. 7 dividido por 7 dá 1 e 14 dividido por 7 dá 2. O que sobrou? Sobrou 2 vezes 2, que dá 4, 1 vezes 3, que dá 3. Ou, então, pode fazer pelo método tradicional. 2 vezes 14 vai dar 28. Negativo, né? Porque menos com mais dá menos. E 7 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 21. Olha lá, o 27 e o 28, eles estão em qual tabuada? Eles estão na tabuada do 7. Então, dá para eu simplificar por 7, ó. Então, ficou 28 dividido por 7 dá 4 e 21 dividido por 7 vai dar 3, que vai dar 4/3 negativo também. Então, eu posso fazer pelo método do cancelamento ou pelo método tradicional. Tudo bem? Então, quando eu tenho duas frações dividindo, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Qual é o produto? Produto em matemática é multiplicação. Então, vou pegar 54/5 e multiplicar por 1/9. Posso fazer pelo método do cancelamento ou pelo método tradicional. Aqui o 54 e o 9 está na tabuada do 9. Então, dá para eu simplificar aqui por 9. Ó, 9 dividido por 9... vai dar 1 e 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 1, 6. 5 vezes 1, 5. Ou quem quiser fazer pelo método tradicional também pode, tá? Na questão 2, ó, observe que eu tenho uma fração multiplicando por um número inteiro. Se eu estou multiplicando pelo número inteiro, o inverso dele vai ser 1/3, porque aqui existe um invisível debaixo do 3, né? Quando eu tenho um número inteiro, significa que eu tenho um invisível. O inverso de 3/1 vai ser 1/3. Então, se era uma divisão, né, que era uma fração, é uma divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, vai ficar 4/5 negativo, que multiplica 1/3 positivo. Numerador com numerador, denominador com denominador, deu 4/45 negativo. Vou deixar esses daí para vocês treinarem, tá? Vocês vão treinarem, esses demonstram os seus conhecimentos, colocando em prática as propriedades que a gente viu aí em cima, tá? Então, agora nós vamos lá para a página... Ah, não esqueçam de fazer a tarefa 19 também, tá?
Agora nós vamos ver a potenciação dos números racionais. Deixa eu apagar aqui para começar a explicar do zero de novo. A gente vai até 40, Soro? Isso. Não, 40 não. Nós vamos... Peraí, deixa eu ver. Até a 40. Tá acabando já. É rapidinho esse aqui. Essa parte aqui é rapidinho. Ó, então vamos lá. A gente começa aqui com o doutorzinho falando assim: qual é o maior número que nós podemos escrever utilizando apenas 3 vezes o algarismo 2? E aí, quem sabe me dizer? Olha, vamos pensar no algarismo 2. A gente só pode usar ele 2 vezes, ok? Então, vamos pensar lá. Vou pegar a canetinha e vou... Não. Eu até vou diminuir isso aqui. Porque eu quero que... Dá para ver, não? Vamos lá. Então, vamos lá. Canetinha. Vamos pegar o algarismo 2. Vamos pensar, nós estamos falando agora em potenciação, tá, pessoal? Se eu estou falando em potenciação, eu tenho que escrever o número na forma de potência. Então, vamos pegar o 2. 2 elevado a 2, que é elevado a 2. Então, na forma de potência. Eita. Vamos lá. 2 elevado a 2, que é elevado a 2, na forma de potência. Existe uma propriedade da potenciação que potência de potência a gente tem que multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 2 elevado à quarta. Isso significa o quê? Que eu vou pegar a minha base 2 e multiplicar ela 4 vezes. O meu expoente significa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então, eu vou multiplicá-la 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso aqui é a potência. Acho que a gente já viu isso lá no 6º ano, né? Potenciação. Então, vamos lá. Deu 16. Esse é o primeiro número que eu poderia escrever com 2, tá? Com 3 vezes o número 2. Agora, o próximo número, eu posso escrever 2 ou 22 elevado a 2. Significa o quê? Significa que eu vou pegar o 22 e multiplicar ele por 22, 2 vezes. E 22 vezes 22 vai dar quanto? Vai dar 484, tá? Então, eu escrevi o 16, o 484. Tá faltando um número, que é o 2 elevado a 22. Isso significa o quê? Que eu vou multiplicar o 2 22 vezes. Então, se eu pegar lá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, infinitamente, até o número, infinitamente não, até o número 22, 2 vezes 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 2, 22 vezes, eu vou chegar nesse número aqui, ó, 4.194.304. Então, desses números que eu encontrei, ó, esse 4.194.304, 484 e 16. Qual deles é maior? Esse último, não é? Então, o maior número que eu consigo escrever, ó, é esse aqui, da última linha aqui do doutorzinho. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida nesse aqui? Não? Então, vamos para o próximo. Potência de um expoente negativo. Agora, a gente vai começar a ver o quê? Nós vamos começar a ver fração de expoente negativo. Vamos lá. Aqui está falando, preencha a sequência com os números que estão faltando, obedecendo o sentido das setas. Olha, observem aqui que nós temos a setinha de trás para frente. Então, nós vamos ter que começar a resolver o exercício de trás para frente. Lembrando que numa potência nós temos a base e o expoente.
O que significa o meu expoente? Significa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, eu tenho a base 2 e o expoente 4. Então, eu vou pegar o 2 elevado ao meu expoente 4, significa que eu vou estar multiplicando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O mesmo vai valer para minha próxima sequência, ó. 2 elevado à terceira, ou seja, 2 elevado ao cubo, significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. O mesmo, eu vou fazer a regrinha aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é 2 que multiplica 2, que vai dar quanto? Vai dar 4. E agora, escrevam aí, pessoal, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essa é uma das propriedades da potenciação. Todo número elevado a 1 é igual a 2. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. O 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. O 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. O menos 5 elevado a 1, ou 5 negativo elevado a 1, vai ser 5 negativo, tá? Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tudo bem? Entendido essa daqui, essa regrinha? Vamos para a próxima. Todo número elevado a 0 vai ser sempre um positivo. Então, se eu tiver lá 5 negativo elevado a 0, vai ser 1. Se eu tiver 1000 elevado a 0, vai ser igual a 1. Se eu tiver 1/5 elevado a 0, vai ser igual a 1. Se eu tiver 500 positivo elevado a 0, vai ser 1. Então, qualquer número que eu elevar ele a 0, vai ser igual a 1. Tudo bem? Agora, observem que a minha potência está diminuindo. Então, de 4 veio para 3, 3 para 2, 2 para 1, para 0. Agora, eu vou partir para a potência negativa. Como é que eu resolvo uma potência negativa? Lembre-se que quando eu tenho um número inteiro, embaixo dele aqui existe o quê? Existe um negativo, existe um invisível. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho 2 elevado a menos 1, é como se eu tivesse uma fração 2 dividido por 1, porque 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, vamos lá, olhando aqui embaixo, ó, que eu fiz. Ficou 2 sobre um invisível. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essa minha fração para que o meu expoente ele se torne um expoente positivo. Então, se era 2 sobre 1, eu inverto a minha fração, fica 1 sobre 2, e aí o meu expoente, que era negativo, ele passa a ser um expoente positivo. Então, 1 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele. Eu acabei de falar aqui agora. Vamos ver agora aqui, ó, 2 sobre um invisível elevado a 2 negativo, o que eu faço? Inverto a fração, se era 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2, e o meu expoente, que era negativo, ele passa a ser um expoente positivo. A partir do meu expoente positivo, eu consigo resolver a minha potência. Então, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1, e 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4, portanto, deu 1/4. O mesmo vai valer para essa terceira aqui, ó, 2 elevado ao cubo negativo. O que acontece? Vou pegar lá o 2 sobre o invisível. Então, eu pego lá o 2 sobre 1 invisível, inverto a fração, vai ficar 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 elevado ao cubo, quando eu inverto a fração, meu expoente passa a ser positivo. Então, vai ficar 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 2 elevado ao cubo, aqui, ó, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Oi? Pergunta? Quem que perguntou? Abra aí o fone, senão não consigo ouvir. Quem é que perguntou?
Ninguém? Todo mundo entendeu aqui o que foi feito? Oi. A gente vai até qual página? A gente vai até aqui agora. Tem a página... Nós estamos na página... 40. A gente tá na 35. página 36. 35. Nós vamos ter a página 40. Tá acabando já. Já está acabando. Só vou explicar as regras da potenciação e daí já vou liberar vocês. Olha, então observem que aqui, ó, cheguei a 1/8 e 1/16, certo? Por quê? Porque 2 elevado à quarta vai dar 1/2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, ó, vai dar 16. Então, dá 1/16. Observem que aqui está caindo pela metade. Vamos lá, ó, de 16 para 8 caiu pela metade. De 8 para 4 caiu pela metade. De 4 para 2 e assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou dividindo. Quando cai pela metade, é a divisão, né? Então, 16 dividido por 2 deu 8, 8 dividido por 2 deu 4, 4 dividido por 2 deu 2, 2 dividido por 2 deu 1, 2 dividido por 1 dividido por 2 vai dar meio, meio dividido por 2 dá 1/4, 1/4 dividido por 2 dá 1/8, 1/8 dividido por 2 vai dar 1/16. Vai ficar agora de tarefinha esse segundo e esse terceiro para vocês fazerem, tá? E aqui, ó, começa as propriedades. Só vou explicar as propriedades, depois os exercícios vocês vão fazer sozinhos. Então, ó, para todo número racional com A diferente de 0, nós temos que... Olha, aqui, pessoal, o que foi que está explicando? Oi? Se a gente não conseguir fazer, depois você vai mandar as respostas no Agenda Edu? Sim, senhor. Depois à tarde eu vou mandar as tarefas e demonstro os seus conhecimentos para vocês tentarem fazer sozinhos, para ver se vocês conseguiram acertar no que vocês fizeram. Não tinha E se acabado. tiver dúvida de algum... Oi? Oi? Gustavo, você falou alguma coisa? Ah, não, Sora, eu tava falando com a minha mãe. Ah, tá. Então, ó, todo número racional A com A diferente de 0, nós temos que A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. Por quê? Porque é a propriedade que eu falei, ó. Embaixo de um número existe sempre um invisível. Quando eu inverto, vai ficar 1 sobre A. Elevado a 1 dá ele mesmo. Aqui é a mesma situação. Tem um A dividido por 1 invisível, ficou 1 sobre A. Meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. É exatamente a propriedade que a gente acabou de fazer lá em cima. Quando eu tenho uma fração, expoente negativo, eu inverto a fração, ó. Era A sobre B, ficou B sobre A, e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Agora, vamos lá. Aqui... está falando sobre o que é uma potência. Então, na minha potência, eu tenho a base, que é o número que está embaixo, eu tenho o N, que é o número que está acima, ou seja, eu tenho a base e meu expoente. O expoente significa o número de vezes que eu estou multiplicando a minha base. E o meu resultado final é a minha potência. Então, vamos lá. O expoente determina quantas vezes a base aparece multiplicando. Se o expoente for par, a potência sempre será um número par, positivo. Agora, se o expoente for um número ímpar e a minha base for positiva, a potência é positiva. Já quando eu tenho a base negativa e a minha potência vai dar um número negativo. Por quê? Porque eu estou multiplicando, ó. Eu pego um número, por exemplo, 2 negativo. Quando eu multiplico ele 3 vezes, eu tenho que fazer a regrinha de sinal aqui. Se eu tinha o 2 negativo elevado ao cubo, significa que eu vou multiplicá-lo 3 vezes. Então, vou ter que fazer a regra de sinal. Menos com menos vai dar mais e mais com menos dá menos. Por isso que aqui ele fala que a minha base negativa vai dar sempre uma potência negativa no final, porque eu vou ter que fazer a regrinha de sinal aqui 3 vezes, ok? Aqui também está falando sobre a potência lá, né? Que eu falei. Ó, nós devemos inverter o número, inverter a base, né? Para obtermos um expoente positivo. Daí a gente consegue começar a resolver a nossa potência, né?
Agora, só vou explicar essas propriedades e aí entra nos exercícios, vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Multiplicação de potência de mesma base. Ó, quando eu tenho potência de mesma base, o que eu vou fazer com meus expoentes? Eu vou somar. Então, ó, eu vou conservar a minha base. Nesse caso aqui, ó, qual é a minha base? Eu tenho base 2 e base 2. O que eu vou fazer com meus expoentes? Eu vou somar. Então, eu vou conservar minha base 2 aqui no final, ó, e 5 mais 3 vai dar 8. Como que eu fiz isso? Eu peguei os 5 fatores 2 da minha primeira potência e multipliquei não, quando eu multiplico por 2/3, eu estou multiplicando 2 3 vezes. Então, quando eu somo isso tudo aqui, ó, vai dar 8/2. Porque eu tinha 5 da primeira potência e mais 3 da segunda potência. Somando eles, eu vou ter 8. Então, na multiplicação, dá para fazer diretão. Ó, eu conservo a minha base, que é 2, e somo os meus expoentes. 5 mais 3 deu 8. Tudo bem esse aqui? Então, eu vou somar meus expoentes e conservar a base, que é 2. Já na divisão de potência de mesma base, olha o que eu vou fazer. Eu vou conservar a minha base. A minha base aqui é quanto? É 2, não é? Eu vou conservar essa minha base 2 e subtrair. Subtrair é tirar, né? Então, vamos lá. Eu tenho lá, ó, 2, base 2, e vou conservar ela, ó, aqui no final. Conservei o 2 e vou subtrair meus expoentes, ó. 5 menos 3 vai dar quanto aqui no final? Ó, 2. Por que eu tô fazendo isso? Pegando os 5, 2 da primeira base com os 3 aqui e fazendo a divisão, ó, eu cancelo 2 de cima com 2 de baixo. O que sobrou? Sobrou apenas 2. Então, 2 elevado ao quadrado. Ou posso fazer diretão igual aqui embaixo. Conservo a base 2 e subtraio meus expoentes. Ó, 5 menos 3 é igual a 2. Tudo bem? Então, aqui eu conservo a base e subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu somo, conservo a base e somo. Aqui eu subtraio. Agora, aqui entra a potência da potência que eu expliquei lá no comecinho, quando eu fui explicar lá o 2. O algarismo 2, escrevendo o número 2. Aqui, pessoal, quando eu tenho potência de potência, uma potência elevada a uma outra potência, eu vou conservar a minha base, que é 2, e vou multiplicar os meus expoentes. Então, ó, 5 vezes 3 dá 15. No final, eu vou ter resultado 2 elevado a 15. Por que eu fiz isso? Porque eu estou pegando 2/5 e multiplicando ele 3 vezes. Ó, volta aqui a regra da multiplicação. Eu conservo a base 2 e somo os meus expoentes. 5 mais 5 mais 5 aqui, que vai dar 15. Ou eu posso fazer diretão, que é conservar o meu 2 e pegar os 5 vezes o 3, que vai dar 15 direto. Tudo bem? Então, aqui eu conservo a base e multiplico meus expoentes, tá? Então, aqui eu conservo a base e multiplico meus expoentes. E chego numa forma fácil. Agora, a potência de base 10, pessoal. Calma que tá acabando, tá? Potência de base 10. Aqui, vale aquela regrinha. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Só que quando eu tenho base 10, olha aqui, para representar uma potência de base 10, eu escrevo o número 1, em seguida eu coloco o tanto de 0 representado pelo meu expoente. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 2, significa o quê? Que o 2 é o número de 0 que eu vou colocar na minha resolução final, que eu estou fazendo 10 vezes 10 dá 100. Se eu tivesse 10 elevado, vou pôr aqui, ó, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Esse 3 aqui, ó, significa o quê? O tanto de 0 que eu vou colocar. 1, 2, 3, porque eu estou multiplicando 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Se eu tivesse 10 elevado à quarta, se fosse 4 aqui, eu acrescentaria mais um 0, seria 4 0. Se fosse 10 à quinta, eu acrescentaria 5 0.
Aqui, 10 à sexta, eu acrescento 6 zeros. E assim sucessivamente, tá? Então, nesse caso aqui de base 10, o meu expoente significa o tanto de zeros que eu vou colocar aqui no meu resultado final da potência, tá? Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. A potência que eu falei, ó, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Qualquer número, tá? Diferente de zero. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, generalizando aqui, está explicando as fórmulas que a gente acabou de ver aqui nas potências. E agora no demonstre os seus conhecimentos. Só vou explicar isso aqui rapidinho e aí a gente vai encerrar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Alguém está com dúvida aqui, pessoal? Oi? Alguém está com dúvida aqui? Não. Até agora? Não? Então, vamos lá. O demonstre seus conhecimentos está facinho, ó. Preencha as lacunas. Na potência 3 negativo elevado ao quadrado, qual que é a minha base aqui? A base vai ser o número que está embaixo, 3 negativo. E qual que é meu expoente? Meu expoente é o número 2. Então, numa potência, o expoente, ele representa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base. Tudo bem? Todo mundo entendeu como se resolve uma potência? Ou alguém está em dúvida? Respondam aí. Tudo bem até agora? Então, na letra B, está falando assim, ó, podemos escrever 3 negativo elevado ao quadrado de outra maneira. Ele está mandando escrever na forma de multiplicação e encontrar o seu valor aqui. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o 3 negativos e multiplicar quantas vezes? 2 vezes, porque meu expoente é 2. Então, vai ficar 3 negativo vezes 3 negativo vai dar 9. Menos com menos dá mais. Portanto, meu resultado final aqui, 9 positivo, ok? Agora, o valor da potência. Eu tenho 2/5 elevado a 3, ok? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 2/5 e multiplicar quantas vezes? 3 vezes. Então, vou pegar lá, ó, 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Vou multiplicar 3 vezes, porque meu expoente é 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a minha fração deu 8 sobre 125. Já embaixo, na letra D, a nossa base ela é negativa elevada a um expoente ímpar. Lembre-se que quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente negativo, um expoente ímpar, ele vai dar sempre negativo. Por quê? Porque eu vou estar multiplicando 3 vezes uma fração negativa, ok? Então, se a fração é negativa, eu estou multiplicando menos com menos dá mais e mais com menos vai dar menos no final. Por isso que deu menos 8 sobre 125 aqui. A fração deu negativa porque o meu expoente é ímpar. Eu multipliquei 3 vezes o sinal do negativo. Tudo bem? Agora, vamos ver essa daqui, ó. Vale a regrinha lá. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 2/5 negativo elevado a zero é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1. O F, a potência 2/5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai dar 2/5 negativos aqui, porque todo número elevado a 1 é igual a ele próprio, ou seja, igual a ele mesmo. Tudo bem esse aqui? A letra G está falando as mesmas regras valem para os decimais. Por quê? Porque todo decimal eu consigo transformá-lo em fração. Tudo bem? Agora aqui, pessoal, vamos lá. Deixa eu apagar para explicar para vocês. Aqui vai entrar as propriedades que a gente acabou de falar aí. Vamos lembrar delas? Vamos lá. Na primeira, eu tenho potência de base positiva e expoente negativo. Eu consigo resolver potência de expoente negativo? Alguém sabe me dizer?
Sim? Não. O que eu tenho que fazer? Tenho que transformar o quê? O meu expoente em número inverso. positivo primeiro, não é? E o que eu faço com a minha fração para torná-la o meu expoente positivo? O que eu tenho que fazer com a fração? Inverte. Isso, muito bem. Então, eu tenho aqui 2/3 elevado a 3 negativo. O que vai acontecer? Vou inverter esta fração. Ela não era 2/3, ela vai virar 3/2. E aí, o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. E como que eu chego nesse 27/8 aqui? Significa que eu estou multiplicando aqui a minha fração 3/2, quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. 3 vezes, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ficou 27/8. Viu como que eu cheguei nesse resultado? Multiplicando as minhas frações. O mesmo acontece aqui, ó. Eu tenho a fração 3/5 negativo elevado a 2. O que eu vou ter que fazer? Inverto a fração, ó. Vai ficar 5/3 negativo. Meu expoente era negativo, passa a ser positivo. Aí sim, ó, eu consigo resolver a minha potência. Por quê? Porque agora eu tenho meu expoente positivo, que era 2. Então, eu vou multiplicar os 5/2 duas vezes. Lembrando que aqui eu estou multiplicando fração negativa com fração negativa. Vai me gerar no final uma fração positiva, porque menos com menos na multiplicação é mais. 5 vezes 5, 25. E embaixo é 3, né? Eu coloquei 2. Ó, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, ó, 5/3, que multiplica 5/3, eu vou chegar no resultado final, 25/9, ou 25/9, tudo bem? Você vai mandar essas para correção? Oi? Você também vai mandar essas para correção? Vou, mas eu quero que vocês façam primeiro, ó. Vou deixar essas daqui na letra D, E e F para vocês fazerem sozinho. Ó, vou explicar uma aqui a 3 aqui, ó, para vocês fazerem, porque aqui tem que fazer o MMC. Ó, observe que eu tenho 1 inteiro e 2/5 negativo elevado a 2 negativo. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse um invisível debaixo do 1, não é? Então, eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Então, aqui eu vou ter que fazer o MMC. O MMC de 1 e de 5 vai ser 5. Então, todo mundo lembra como que faz o MMC? Vamos lembrar aqui, ó. Então, vai ser 5, né? Então, eu vou pegar, ó, 5 dividido por 1, invisível aqui, dá 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Próximo, 5 dividido por 5 aqui vai dar 1. 1 vezes 2 negativo vai dar 2 negativo. Então, observe que eu fiquei, ó, 5 menos 2 dá 3. Então, vai dar 3/5. Tá aqui na resposta, ó, da onde eu cheguei esse 3/5. Cheguei através do MMC, ok? Então, peguei 3/5 elevado a 2 negativo, ao quadrado negativo. Não posso resolver fração ou potência com expoente negativo. Quando isso acontece, eu inverto a minha fração, não é 3/5? Vai ficar 5/3 elevado ao quadrado, não é? Então, se ele está elevado ao quadrado, significa que eu vou multiplicar esses 5/3 aqui, ó, duas vezes, ok? Então, 5/3 vezes 5/3, ó, 5 vezes 5 dá 25, e 3 vezes 3 dá 9, tá? Aqui, na letra B, vocês vão fazer também o MMC, ó, que é como se existisse 1. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 5 dá 5. 4 dividido por 1 invisível dá 4, 4 vezes 1 negativo, 4 negativo. Ó, 5 menos 4 deu 1/4, que está aqui na resposta. 1/4 elevado ao cubo negativo, eu não posso resolver. Eu vou ter que inverter essa fração. De 1/4 vai para 4/1 invisível. Aí sim, eu consigo resolver. Ó. 4/1 vezes 4/1 vezes 4/1 vai dar 64 dividido por 1, que é igual a 64.
tá? Na questão 4, vocês vão transformar em fração, né? Então, eu tenho 10 elevado ao cubo negativo. Não posso. Inverto essa fração. Aqui é como se existisse um invisível. Vai ficar, então, o inverso 1/10 elevado a 3 positivo, certo? E aí é só resolver. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Quando eu chego nesse valor, eu pego 1 dividido por 1000, que vai dar 0,001, ou seja, 1 milésimo, tá? Então, primeiro transforma em fração, depois divide e acha o valor decimal. Aqui, nesse exercício, é só para vocês aplicarem a regrinha da potenciação. Olha lá, bases iguais. O que eu faço com bases iguais aqui? Ó, tem 1/5 que está multiplicando 1/5. Conservo a minha base e faço o quê com meus expoentes? Somo os expoentes. 3 mais 5, 8. Então, ficou 1/5 elevado a 8. O mesmo vale para essa outra aqui de baixo, ó. Tenho o que aqui? Eu tenho 2,5 elevado à quarta vezes 2,5 elevado ao quadrado vezes 2/5 elevado. Aqui, quando eu tenho um número sozinho, significa que existe um invisível aqui em cima dele, tá? Também, assim como na fração, como quando eu estou falando no número fracionário, existe um invisível. Aqui na potência, quando eu estou falando em potência, existe um invisível lá no expoente. Então, aqui eu vou somar, ó, 4 mais 2 mais 1, que vai dar 7. Conservo a base na multiplicação e somo os expoentes. Então, 4 mais 2 mais 1 vai dar 7. Na divisão, o que eu faço, pessoal? Conservo a base, que é 1/3, e vou subtrair meus expoentes. 6 menos 2 vai dar 4. Então, ficou 1/3 elevado a 4. Certo? Aqui é só aplicar as regras da potenciação. Nesse caso aqui, eu tenho a base 2,5 e tenho potência de potência. Na potência de potência, eu multiplico meus expoentes, não é? 3 vezes 5, 15. Então, ficou 2,5 elevado a 15. Observe que na letra E, eu tenho bases iguais, porém, eu tenho uma divisão. Então, aqui eu vou subtrair os meus expoentes e o resultado que deu, depois eu vou somar, porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então, primeiro eu subtraio os expoentes, porque é divisão, e o resultado que deu eu vou somar com o 3. Por quê? Porque aqui já é multiplicação, tá? Na questão 6, vou só explicar essa e encerrar a aula, tá? Na questão 6, aqui vai envolver algumas propriedades, tá? Todas juntas e misturadas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, uma base e tenho potência de potência. O que eu faço quando eu tenho potência de potência? Quem sabe me dizer? O que eu faço entre esses dois números aqui? Quem sabe me dizer? Abra aí o microfone. Eu vou conservar a minha base, que é 1/4, e vou multiplicar os expoentes. Lembra? Potência de potência eu multiplico. 2 vezes 3 dá 6, mais com menos, menos. Então, ficou 1/4 elevado a 6 negativo, multiplicado por 1/4 elevado a 6 positivo. Olha aqui, multiplicação de bases iguais, o que eu faço com ela? Conservo a base 1/4 e vou adicionar os meus expoentes. Devo 6, somado a 6 positivo, vou zerar a minha conta. Então, ficou 1/4 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Vamos ver esse segundo aqui rapidinho para a gente encerrar, ó. Então, esse segundo aqui é a mesma situação, ó. Eu tenho 2, potência de potências, então vai ficar 10 negativo elevado a 12, tá? 2 vezes 6 dá 12. Dividido por 10 negativo elevado a 3 vezes 4 também vai dar 12. Agora entra a regrinha de quê? Da divisão.
Na divisão, o que eu faço com os meus expoentes? Subtraio, não é? Divisão de bases iguais, eu conservo a base 10 e vou subtrair os meus expoentes. Ó, 12 menos 12 vai dar 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Entendido esse aqui? Usei alguma das propriedades. Bom, pessoal, essa aqui eu vou deixar de tarefinha para vocês, ó. Então, vocês vão pegar o decimal, transformar ele em fração, ó. Tirou a vírgula, sobrou o quê? 125. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3. Então, eu vou dividir por 1000. Então, ficou 125 milésimo. Ele está elevado ao expoente negativo, então não consigo resolver. Primeiro eu vou inverter a fração, vai ficar 1000 sobre 125 elevado a 2. Aqui ele pegou 1000 dividido por 125, deu 8. E aí ele pegou 8 elevado ao quadrado, deu 64. Eu poderia fazer 1000 vezes 1000, iria dar 1 milhão. E poderia fazer 125 vezes 125, iria dar um outro número. Quando eu dividisse ele no final, também iria dar o 64, tá? Então, tem várias maneiras de vocês fazerem. Esse daqui, primeiro, eu transformo esse 3 décimos em fração. Então, ficou 3 décimos negativo. Só que ele está elevado ao expoente negativo. Então, eu vou ter que inverter esse 3 décimos. Vai ficar 10 sobre 3 negativo. Inverti, ó. Inverto a fração, tá? Aí, meu expoente passa a ser positivo. Quando meu expoente é positivo, aí dá para resolver, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Porque eu vou multiplicar, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu tô pegando, ó. Menos. Deixa eu pegar aqui outra cor. Vou pegar o menos 10 terços multiplicado por menos 10 terços e multiplicando por menos 10 terços. Ó, eu tô pegando 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Menos com menos dá mais com menos vai dar menos. Ou seja, base negativa, expoente ímpar, vai dar sempre negativo no final. Gravem isso, tá? E na 8, ó, faz as regrinhas, ó lá, ó, conserva a base 1/7, 4 vezes 2, 8. Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. E aqui eu tenho uma divisão, eu vou subtrair os expoentes no final, tá? E aí fica aí a tarefinha 20 para vocês. É o seguinte, tem que fazer lá a atividade da semana 3 até domingo. Então, é o seguinte, tentam fazer aí as atividades hoje, as 3 tarefas que eu deixei. À tarde eu vou mandar lá no Agenda Edu as respostas. E se tiver alguém com alguma dúvida em algum exercício, manda na Agenda Edu que eu tiro a dúvida lá. Tudo bem? Eu já fiz sua prova. Já? Antes da aula? Eu fiz enquanto você fazia aula. Sério? Sério. Professora, eu ia fazer também, antes de fazer a aula, mas aí eu falei, é verdade, ainda tem a aula, eu esqueci. Sempre eu ia esperem fazer a também. segunda live, porque aí vocês É que tiram me as dúvidas. cobraram, aí eu falei, será que eu esqueci de alguma coisa? Aí eu fui olhar, faltava alguma. Ó, sabe o que eu... Ó, deixa eu falar uma dica para vocês. Diga. Sempre vai lá no roteiro que tem os links das videoaulas do objetivo. Lá, a professora explica exercício por exercício. Não tão passo a passo igual eu aqui. Mas se vocês tiverem dúvidas lá, vocês depois tiram as dúvidas aqui comigo, entendeu? Então, assiste aquelas aulas, tentem fazer os exercícios e a partir daí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês perguntam na live para mim, que aí fica mais fácil. Entenderam? Eu acho mais fácil. Antes Bom, da sua? Então, tchau, gente. Oi? Não, É melhor vocês assistirem aqueles links antes das minhas aulas, porque daí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam durante as lives, entendeu? Agora eu vou ver minha gatinha. Então Tchau, tá, gente. Beijo para vocês. Até a próxima aula.
E façam com atenção lá a tarefa, tá? A Tchau. tarefa e a atividade. Tchau, tchau.